E aí, Santistas! É nesta quarta-feira, oitavas de final, Corinthians e Santos, ou Santos e Corinthians. Olha que jogo que vamos ter pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Que duelo interessante, que rivalidade interessante, legal para a gente assistir. Um jogo mata-mata, um jogo onde no final de 180 minutos, ou talvez 190 ou 200 minutos, a gente nem sabe, para ver que vai ficar só um. E tomara que esse um que ficar seja o Santos Futebol Clube. Claro, tomara que seja o Santos, mas é um jogo difícil, é um jogo duro, querendo, se é dois grandes times de um lado ou do outro, ou se não são todo esse time no momento, mas é um jogo de muita tradição. É um jogo de muita rivalidade. E é um jogo interessante para a gente assistir, claro, numa quarta-feira à noite. Às vezes a gente está meio sem sono, fica ali assistindo, só por assistir. Se é assim que todo mundo pensa, fazer o quê? Eu não sou assim, vou torcer, e quem sabe buscar um grande resultado dentro do campo do Corinthians amanhã. Não é fácil, claro que não é. Como a hora que eles forem jogar na Vila Belmiro, não vai ser fácil também. Portanto, esse jogo de amanhã é um jogo muito importante, é um jogo muito interessante você saber fazer esse jogo para você lá na frente poder talvez até administrar o resultado. Ou de repente, a gente nem sabe, vai ser um jogo, no meu modo de ver, equilibrado, um jogo talvez um pouco início nervoso, um pouco agitado, ninguém querendo perder a posse de bola, imagino eu, né? E de repente pode ser um jogo aí, pode ser decidido aí o duelo até nos pênaltis. Claro que a gente não quer. Eu queria ver o Santos definindo o jogo já nos 180, nos 190, nos 200 minutos, que era o que mais queria. Mas fazer o quê, né? É jogo difícil, é jogo duro. O Santos, que está, que está não, o Santos que provavelmente vai ser esse o time, João Paulo, Lucas Braga, Kaique Bauerman e Lucas Pires. Rodrigo Fernandes, o Tourinho, Zanocelo, Sandri e Johan Julio. E na frente ali, Batistão e Marcos Leonardo. O Corinthians, que tem uma escalação aqui, que aí também eu escalo um time. Aí também eu escalo um time. Aí também eu faço a escalação de um time. O cara que fez essa escalação aí que eu peguei, não vou falar nem da onde, mas Cássio, Rafael Ramos ou Wagner? Gil ou Bambu? Raul Gustavo, Fábio Santos, Duqueiroz, Cantilho, Renato Augusto ou Juliano, Adson, William, o Mantuan e Roger Guedes. Assim também é fácil. João Paulo ou John? Auro ou Madison? Aí também fica fácil. Mas vamos ver. Vai ser mais ou menos dentro disso daí. A gente vê muitas vezes alguns comentários, algum pessoal da imprensa falando que o Corinthians ele é favorito. Que o Corinthians ele é favorito. Se você pegar pelo o campeonato, pelos pontos do campeonato brasileiro, sim, a gente põe o Corinthians até um pouquinho à frente do Santos. Se você pegar pela pontuação do Campeonato Brasileiro, o Corinthians tem 25 pontos, o Santos tem 18 no Campeonato Brasileiro. Aí dá aquela imaginação. Mas, se você
olhar o futebol do Santos com o futebol do Corinthians, a gente não pode dizer isso, não. A gente não pode dizer isso, não. Por mais que o Santos venha tendo dificuldades em ganhar jogos. Por mais que o Santos venha tendo dificuldade em ganhar jogos. E o Corinthians está ganhando. Como ele ganhou do Goiás domingo, e a gente sabe o jeito que ele ganhou. O jeito que foi a arbitragem. Então, dá essa impressão, sim, que o Corinthians está à frente do Santos pela pontuação. Mas se você pegar os jogos que o Santos fez contra Palmeiras, contra o próprio Ceará, contra o Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense, contra o próprio Bragantino, que o Santos jogou no primeiro tempo até razoavelmente bem e soube fazer os gols, porque a gente, tudo depois que passa, a gente começa a imaginar. A gente tem que respeitar um pouco o trabalho do Bragantino, que é um trabalho muito sério, um time muito bem redondo, jogando certinho. O Santos ganhou 2-0 do Bragantino no primeiro tempo, mas o Bragantino estava de cima do Santos. Mas se a gente pegar todos esses jogos, a gente sabe que o Santos enfrentou jogos muito pesados ultimamente. E isso daí equipara os dois times. Portanto, eu acho que vai ser um jogo muito pegado, muito bem pegado, na arena do Corinthians. Na arena do Corinthians, ou na arena da Caixa Econômica, não sei nem de quem que é aquilo lá. Tá, acho que, sei lá, deixa pra lá. Mas, portanto, o Santos vem de Lucas Braga. Não tem o Madison, o Auro, às vezes, que entra, não é aquele Auro que a gente espera. Talvez vai vir mesmo o Lucas Braga. O Santos que não tem o Maicon, que o Maicon vinha sendo o xerife ali na zaga ali, né? Jogando. Mas o Kaique já provou que é um grande jogador, um grande zagueiro, e eu confio sim no Kaique. É claro que ele ficou meio inseguro no último jogo, mas a gente até entende, porque ele estava na seleção, estava fora do time, entrou no lugar de alguém que está vindo bem, que é o caso do Maicon, do Eduardo Balmer, que está muito bem. E aí eu vejo a necessidade do Santos, já que vem de Lucas Braga, com o Sandri no meio de campo. Fechar esse meio de campo com os 3 jogadores no meio de campo. E um jogador que, na minha opinião, não é craque, não fez um grande jogo contra o Bragantino, fez um jogo muito abaixo contra o Bragantino, mas que ele corre muito. E o Santos vai precisar muito dele no jogo de amanhã, que é o Johan Julio. Eu acredito que ele tem que jogar sim. Ele contra o Bragantino, ele andou correndo um pouquinho mais que a bola. Ele não foi bem contra o Bragantino, não foi bem. Foi uma das piores partidas do Johan Julio no jogo, no Santos. Mas, pelo jeito que ele se entrega dentro do campo, ele vai ser interessante sim para o Santos amanhã. Eu acredito que o Bustão tem que ir com ele no meio campo do Santos, que ele vai ajudar muito. Principalmente ali, já que ele vai de Lucas Braga pela ala direita. Mas vamos aguardar. A gente está nessa expectativa desse jogo. Eu acredito que vai ser um grande jogo. Só jogos bons aí nessas oitavas de final da Copa do Brasil. Tomara que o nosso Santos seja feliz. Tomara que o Bustão seja feliz nessa escalação dele e ele põe um time para jogar certinho contra o Corinthians, segurar o Corinthians dentro da arena, segurar o Corinthians, não deixar o Corinthians fazer resultado dentro da arena e, se possível, levar para a Vila Belmiro para decidir dentro da Vila Belmiro. É o que a gente vai ficar esperando, é o que a gente vai ficar aguardando e torcendo para esse Santos, que tem logo que ganhar confiança. Aquele jogo contra o Bragantino, o que está faltando às vezes para o Santos dentro de campo é confiança de você poder se impor junto com o adversário e falar assim, aqui é nós que estamos mandando, nós estamos ganhando 2-0 e vocês não vão empatar esse jogo, porque não pode dar aquelas bobeiras, no apagar das luzes no primeiro tempo. Ah, mas foi um gol tão bonito do Bragantino. Claro que é tão bonito. Toca no meio, rapaz joga na ponta.
Mas aquilo é jogada manjada. É principalmente num lance daquele lá que é o final do primeiro tempo. Tá acabando. Põe essa bola no pé e segura. Não, entendeu? Não pode dar aquelas bobeiras. E aquele segundo gol lá, não pode deixar o cara. Ah, mas estava tão de longe. Pegar a bola, limpar pro meio e bater, sabe? Aquele chute ali, é aquele chute que a gente diz. Como eu sempre falo, chutou por cima, se vai no gol, é gol. E aquele lá foi. Então não pode deixar esse chute. Tem que tomar cuidado com isso daí dentro da Arena Neoquímica. O Corinthians é bicho-papão? Não. Eu já falei num vídeo que lá também tem canelinhas de pardal. Tem. Tem um monte. Tem um monte. Mas é aquela história, a mídia cresce, a mídia dá moral, a mídia põe no alto. E aí os caras crescem um pouquinho. Mas não é tudo isso daí, não. Não é não. Não é não. Agora vamos falar um negócio muito importante. Esse daí é perigoso. Esse daí é perigoso. Esse daí a gente fica meio cismado. Quem vai apitar? Quem vai apitar? O pé frio do Marcelo de Lima Henrique. Ah, Marcelo de Lima Henrique, o árbitro da subaqueira lá da Arena, no Paraná, na Arena da Baixada, o árbitro da bolinha, o árbitro de tantas coisas contra o Santos. Ah, meu Deus! Mas vamos ficar na expectativa, vamos torcer que ele faça um grande jogo, um grande jogo. Os auxiliares, eu não vou falar, porque auxiliares, eles só tem um jeito de atrapalhar o jogo. É ele marcar o impedimento antes da finalização do lance. Só. Por quê? Do resto, é só para marcar lateral e apartar a briga de jogador. Só. Bandeirinha só para isso. E aí tem a menina do VAR, a senhora ou senhorita do VAR, a Daiane Caroline Muniz dos Santos. Essa é muito importante. Ela nem aparece na câmera da televisão. Mas ela é muito importante. Essa daí, ela tem que saber trabalhar. E é aquilo que eu digo, vai e faça a regra do jogo. Não atrapalha o jogo. Não atrapalha o jogo. É a mesma coisa para o pé frio do Marcelo de Lima Henrique. Não atrapalha o jogo. Marca só a regra do futebol. Marca o que é justo no futebol. Acabou. Aqui, como eu já disse, os santistas não querem ser favorecidos. Eles só não querem ser prejudicados. Acabou. Marca a regra. Então, vamos torcer que o árbitro, o pé frio do Marcelo de Lima Henrique, seja feliz dentro de campo. E que a Daiane Caroline Muniz dos Santos não atrapalhe o jogo. Não fica inventando. Não fica procurando mosquitinho no meio do mato. Não. Se viu, foi dúvida, o juizão não viu, chama ele. Vai lá ver um agarrão. Não existe agarrão pro VAR. O VAR não pode olhar pro juiz e falar, vai lá ver que o fulano agarrou, que o fulano bateu a mão. Não. Olha, vai lá no VAR e vê se você apitou certo. Vê se você vai ter alguma dúvida de alguma coisa. É isso que tem que fazer. Porque desde que o VAR já chama o árbitro e fala, vai lá porque o fulano, o Pedrão, agarrou o Tonhão, o árbitro já vai nesse sentido, ele já vai começar a interpretar coisas na cabeça dele. Foi o que aconteceu contra o Ceará. O árbitro, tão consciente, deixou o jogo correr. O VAR chamou ele e falou que houve um agarrão. Chegou lá, ele só viu o agarrão do jogador do Santos, não viu o agarrão do jogador do Ceará, mas dentro de campo ele viu. Então é isso que o VAR tem que fazer. Só isso. Apita a regra do futebol que ninguém vai reclamar no final. Se reclamar, vai reclamar injusto. Vamos aguardar para amanhã, para todos serem felizes, menos a torcida corintiana, menos o time corintiano. Mas os santistas,
os árbitros da partida, a arbitragem, sejam felizes num grande trabalho. E a torcida do Santos no final do jogo, uma grande felicidade para a nação santistas. Vamos torcer e aguardar para a gente ver o final desse capítulo, que não termina amanhã. Amanhã é apenas o primeiro tempo de 2 tempos de muitos minutos. Acredito eu até uns 200 minutos aí. Acho que não está longe do que eu estou falando. Pessoal, eu sou o Raul Schott. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.